A melhor forma de você aprender o que é blockchain ou aprender o que é Ethereum é construindo uma. É exatamente isso que nós estamos fazendo no nosso curso. Aqui na DeFi Brasil nós temos uma playlist que já conta com algumas aulas, né? Já são 20 aulas. Falta uma que eu preciso acrescentar na playlist que eu gravei, onde nós iniciamos falando sobre os aspectos teóricos das criptomoedas, falando inclusive sobre, começando, né, pelo Bitcoin. Depois nós aprendemos a instalar softwares para utilizar nesse projeto, também comandos básicos da linha de comando para aqueles que não são programadores, mas que querem acompanhar o curso, querem ter uma visão mais aprofundada sobre o funcionamento da Ethereum, sobre o que de fato está por trás, né, de fenômenos como tokenização, DREX, dentre outros. Bem, hoje, na última aula, nós finalizamos a construção de uma linguagem de programação para a execução de smart contracts, né? O código da linguagem está aqui, certo? Todo esse código, né, que nós vimos em detalhes, utiliza apenas JavaScript. Esta é a primeira parte já. Nós já temos uma série de informações importantes e esse código ele está no GitHub do professor Fernando Lopes. Por enquanto apenas aqui é Stack Programming Language. Lembrando que nós estamos construindo uma réplica da Ethereum. Então ainda teremos ainda a construção da blockchain, rede P2P, criptomoeda e também após isso faremos ainda estruturas em árvore e incluiremos ainda outros opcodes além desses que nós já temos aqui. Bem, o que eu quero fazer hoje, né, com vocês? Eu quero hoje mostrar como que isso, algumas aplicações já práticas do que nós vimos até o momento. Claro, nós já construímos uma linguagem para a execução de smart contracts, né, que está aqui, né? Só que nós construímos isso utilizando JavaScript. E eu acredito que muitas pessoas têm dúvidas, né? Como que isso funciona na Ethereum mesmo? E é isso que nós vamos começar a ver hoje. Nós vamos escrever um smart contract utilizando bytecodes. Vamos entender melhor os opcodes, ver muitos desses opcodes que nós vimos aqui. Mas como que isso funciona na Ethereum, né, mesmo? Porque esse é o nosso objetivo. O objetivo é fornecer para vocês conhecimentos para que vocês possam dominar melhor a tecnologia por trás aí de grandes projetos. Bem, talvez alguém ainda tenha dúvida, né, sobre por que é importante você conhecer com tal nível de detalhes, né? Não seria apenas a ideia apenas aprender Solid, como a maioria dos programadores. Vou tomar um pouco de água aqui. Bem, o que nós estamos estudando, ainda temos muitas aulas pela frente, é basicamente a tecnologia que movimentará grande parte da riqueza mundial. Só o mercado de tokenização, a estimativa é de trilhões de dólares. Então, essas aplicações elas trabalham basicamente com dinheiro e vão trabalhar com muito dinheiro. Então, eu acho que é de fundamental importância. Eu acho muito legal, né, conhecer, eu sempre estou estudando os detalhes de uma ferramenta que certamente será responsável, uma tecnologia que será responsável por movimentar talvez a maior parte da riqueza mundial. Hoje nós temos aí agora uma série de projetos saindo, inclusive no âmbito governamental, como a DREX, mas mais do que isso, tivemos agora a notícia que o BRICS está criando também uma moeda própria, utilizando a tecnologia que nós estamos estudando. Fora outros setores aí que estão utilizando, né, muito essa tecnologia, que nós vamos aprender com detalhes. Bem, aí sugiro que você então assista as aulas anteriores, caso você não tenha entendido muito do que eu falei até o momento, porque nós vimos inclusive aspectos teóricos em profundidade e tudo isso de forma gratuita. E mesmo sendo um curso gratuito, hoje nós vamos ter aí umas duas
ou 3 no máximo aulas bônus, que vão ser como a de hoje, onde eu vou ensinar questões, então, como já me referi anteriormente, né, nós vamos ver aqui como escrever um smart contract utilizando bytecodes, agora na própria Ethereum, e depois damos continuidade no projeto, na construção da blockchain. Bem, aqui eu estou na EVM Playground, tá? Aqui a gente consegue simular uma espécie de um simulador. Nós vamos usar depois o Remix, tá? Que está aqui. Vamos fazer o compilar, fazer o deploy, etc. Só que como esse é um assunto de alta complexidade, eu quero que vocês entendam, eu não quero só ficar mostrando, eu quero que realmente vocês entendam do que se trata o assunto. Então nós vamos por partes, tá? Bem, vocês percebem que eu tenho aqui uma sequência de números, tá? Esses números eles estão, já vamos falar, no formato hexadecimal. Não sei se dá para coloquei comentário, acho que dá também aqui. Formato hexadecimal. E isso aqui representa o que é chamado de runtime bytecode. Já vamos falar sobre isso. Você tem o runtime bytecode e você tem o creation bytecode. Os nomes variam um pouco, mas em termos lógicos é basicamente esses dois, mas pode ser que vocês vejam o creation bytecode com outro nome. Tem até tem artigos inclusive na internet que especificam, mas não se preocupe que eu já vou explicar bem. Logicamente são essas duas expressões aqui que importam. Bem, aqui vocês observam que vocês têm push 1, uma série de opcodes, tá? Bem, o que a gente vai fazer hoje aqui, né? Qual que é o smart contract que a gente vai escrever? A gente vai escrever um smart contract que simplesmente retorna o número 42, tá? Como que eu faria isso em Solidity? Em Solidity seria algo como este código, tá? É um contrato onde eu vou compilar, né? Já bem tranquilo, e aí eu vou fazer aqui o deploy, né? E aqui eu vou ter então o contrato, e aqui eu consigo acessar, executar a função. Então se eu clicar agora nesse botão, ele vai então executar esta lógica e vai retornar o número 42. Ó, perfeito? Só que aqui está em Solidity. Nós não queremos escrever em Solidity, nós queremos escrever em bytecode. Como que funciona isso? Bem, a base teórica fundamental é o chamado Yellow Paper. Com base no Yellow Paper, que nós temos todas as características, observe, explicando de fato o funcionamento da Ethereum, incluindo, por exemplo, os opcodes. Você repare que eu tenho aqui, por exemplo, nós vimos lá o opcode de stop, mas ele está associado aqui a números hexadecimais, tá? No nosso caso, nós não temos esses números hexadecimais, nós temos apenas o que é chamado aqui de mnemonic, por exemplo, como sub, div, mu, add, certo? Esses estão todos aqui, ó, na nossa linguagem, muito simples, ó. Less than, greater than, operadores lógicos, and, or, de controle de fluxo, como jump, i. Ainda vamos ter outros, tá? Só que o Yellow Paper, ele é um documento, não é muito fácil de entender, né? Para quem não tem uma formação matemática. Aí nós temos uma versão um pouco mais simplificada, que eu gosto bastante, que é o Beige Paper. Então o Beige Paper ele é bem interessante, ó, ele já começa aqui com esse que eu gosto muito, imagine o Bitcoin como um computador. Então ele vai explicar, como se fosse uma versão simplificada do Yellow Paper. E aqui nós temos então os opcodes. Então o que é Ethereum, né? Basicamente os smart contracts, conforme nós já vimos, né? É
um computador que executa instruções, só que de forma descentralizada, cada nó distribuído, né? Eu gosto de falar que é uma rede transnacional, é um computador transnacional, descentralizado, onde nós temos basicamente as instruções sendo executadas. E quais são as instruções? As instruções são essas que estão aqui, ó. E o que é legal você perceber? Que cada instrução você vai gastar um valor de gas. Então, a depender da instrução que você for executar, você vai gastar mais ou você vai gastar, por exemplo, aqui, ó, o S-Store, né, que salva uma palavra, já vamos entender essa ideia de palavra, na storage. Veja a quantidade que gasta. Então, é muito mais caro. E é importante nós termos esse controle da quantidade de gas quando nós formos, né, ou caso você um dia vá escrever aplicações críticas, como, por exemplo, Mavbots. Mavbots, eles são escritos em uma linguagem, por exemplo, como essa aqui. Tá? Porque você precisa ter uma otimização do código. Então aqui é uma linguagem chamada Ruf. E aqui nós vamos tutoriais, caso você queira já. Ó, ele vai explicar, né, basicamente o que nós estamos aí aprendendo no nosso curso. Aqui ele vai falar um pouco aí, né, sobre a Ethereum Virtual Machine, falando da stack, né? Isso aqui tudo nós já aprendemos nas aulas anteriores, a lógica disso, ainda que alguns termos aqui você ainda não possa não conhecer, mas no decorrer do curso as coisas vão ficando mais simples. Perfeito? Bem, eu acho que em termos introdutórios, para contextualizar, né, vocês com o que nós já vimos, eu acho que já foi dito bastante. Vamos agora então entender na prática, né, como que nós poderíamos escrever então um smart contract utilizando apenas bytecode. Bem, o que nós vamos fazer hoje é escrever o runtime bytecode. O que é o runtime bytecode? Ele é basicamente a lógica relacionada ao smart contract, aquilo que de fato você quer fazer. Por exemplo, o que nós queremos fazer aqui? O que nós queremos fazer aqui é escrever uma lógica que retorne o número 42. É isso que se trata o runtime code, a lógica para que você terá que pensar em relação a Ethereum Virtual Machine para executar, retornar um número 42. Porém, nós teremos também o Creation Code, que é uma espécie de metacódigo, mas nós vamos falar isso um pouco na outra aula específica sobre o Creation Code, que nós vamos aperfeiçoar o conhecimento que nós vamos obter hoje. Mas hoje eu quero que você fique centrado apenas no seguinte: como que eu poderia escrever um contrato simples que retorne o número 42 utilizando opcodes, utilizando as instruções que estão aqui, por exemplo, no Beige Paper. Vamos lá, vamos fazer isso. Bem, primeiro aqui então eu estou vou deixar esses links depois na descrição. Conforme vocês observaram aqui, ó, vocês perceberam que cada opcode, né, ele tem a forma mnemônica, mas ele é representado por um número no formato hexadecimal. Ah, mas eu não sei o que é o formato hexadecimal. De repente você é uma pessoa aí, um adolescente, né, que está aqui entrando assistindo essa aula. Bem, caso você não tenha estudado ainda, os nossos números, quando a gente escreve o número 10, por exemplo, esse 10 aqui, a grande verdade é que o que você tem que ler é 10 que multiplica 0 que multiplica 10 elevado a 0, né? Quanto que é 0 que multiplica 10 elevado a 0 é 0. E 1 que multiplica 10 elevado a 1 que é 10. Então é isso aqui que é o verdadeiro significado do número 10. É 0 que multiplica 10 elevado a 0. E 1 que multiplica 10 elevado a 1. Porque aqui nós temos uma base decimal. Quando nós falamos em base hexadecimal, eu troco o 10 pelo 16. Certo? Então, por exemplo, e aí eu vou ter aqui. Aí eu vou ter até o número 9, né? Aí quando passa do número 9 eu vou usar o A, que é o 10, o B, o 11, o C, que é o 12, assim por diante, tá? Aí você pode, caso fique com mais dúvidas, ver no YouTube aqui como funciona melhor a base 16. Você vai usar letras a partir do
9, então começa no 10. Então, por exemplo, se eu quiser escrever aqui um número 42, o que eu vou fazer? Eu vou usar o A, que representa 10. Só que esse A agora é como se estivesse multiplicando 16 elevado a 0, que é 1. Certo? Então, 1 que multiplicado por A, eu vou ter aqui 10. E aqui, se eu colocar o 2, vai ser 2 que multiplica 16 elevado a 1, que é 16. Então, 2 vezes 16, que vai dar 32. Né? E mesma lógica que da base decimal, mais 10 você vai ter 42. Então, essa fórmula aqui, ó, 2A, é igual no formato em hexadecimal. E aí, quando eu quero dizer que algo está no formato hexadecimal, eu utilizo o 0x. Tá? É igual a 42 no formato decimal. Ah, Fernando, eu não tenho paciência para ficar fazendo isso. Aí você pode usar um conversor. Cadê o conversor? Está aqui, ó. Se eu posso colocar um número em hexadecimal, como 2A, por exemplo, vou converter, ó. Eu quero para aqui está decimal para vou tocar, né? Quero hexadecimal para decimal. Então vou colocar aqui o 2A, né? Formato hexadecimal. E ele vai, ó, converter para decimal, e você pode inverter. Você pode, por exemplo, colocar aqui 42 em decimal e ele vai te dar o resultado em hexadecimal. Mas é importante que você entenda essa questão da base de numeração, tá? Perfeito? Ok. Então, compreendido isso, então o que nós temos aqui são números no formato hexadecimal. Alguns desses números eles vão representar valores e outros vão representar instruções ou opcode. No código que nós fizemos aqui, por exemplo, ó, o push, ele é representado no formato hexadecimal por 60, certo? Agora, acredito que não há mais o que você poderia ter de dúvida para não entender daqui em diante. Bem, o que então isso aqui está fazendo? Tá. Bem, ele está, primeiro, 60 significa push. Push 1 byte é 60, é o que significa, de acordo com o Yellow Paper ou com o Beige Paper. Se você for aqui, ó, você vai ver que o push, ó, coloca 1 byte na stack, ok? 1 byte, quando a gente fala em hexadecimal, são 2 caracteres, ok? Então, 2 caracteres que vem depois aqui é esse aqui, ó. Então, o que é basicamente o que eu estou fazendo? Então, essa instrução diz o seguinte: eu coloco 1 byte na pilha, tá? 1 byte. Como eu sigo a lógica da notação polonesa reversa, então 1 byte seria os próximos 2 dígitos aqui, que é 42, ok? Depois eu vou ter novamente o 60. O 60, mesma coisa, colocar 1 byte, que seria os próximos 2 caracteres na stack, que seria 0, 0. E depois eu tenho aqui o 52, que é um opcode que nós não vimos ainda, que é o M-Store. Já vamos entender melhor como que funciona. Depois eu tenho novamente o 60, que significa push 1 byte. 1 byte, os próximos 2 caracteres, que vai ser 20. Em hexadecimal 32, já vamos entender. Depois de novo push 00 e mais um outro opcode que nós ainda não estudamos, que é o F3, que é o opcode return, tá? Já vamos entender passo a passo. Então, a primeira coisa que nós temos que entender aqui é que nós temos o 60, que nós vimos lá, que é push. De opcodes temos o 52, que é o M-Store. Temos o F3, que é o return, certo?
Então essas são as instruções que nós vamos utilizar para quê? Para criar um smart contract capaz de retornar o número 42. Ok. Como que... Vamos pensar um pouco. Como que a gente poderia... Imagine o seguinte. Imagine que a gente está falando de computador. O computador precisa dizer para ele exatamente o que ele precisa fazer. Ele não sabe nada. Tomar mais um pouco de água. Se você não tomar uma aguinha, é bom sempre estar tomando, né? Então, qual que é a ideia? A ideia basicamente é a seguinte. Eu vou armazenar em algum local na memória o valor 42. Tá? Eu vou ter que ter uma instrução, então, para fazer isso. E depois eu vou ter o quê? Eu vou ter que buscar esse valor na memória, que será justamente o valor 42. Então eu vou ter... A minha ideia é essa. Como que eu faço no âmbito da Ethereum Virtual Machine para colocar um valor, escrever um valor na memória, que é o valor que eu quero ter acesso, e como que eu faço para pegar esse valor na memória? Eu vou ter que dizer isso nos mínimos detalhes, é o que nós vamos aprender aqui, né? Utilizando apenas essas instruções. Bem, para isso eu vou trabalhar com a instrução inicialmente. Para colocar o valor na memória, eu vou precisar da instrução push e da instrução mstore. O mstore, que é a instrução responsável por armazenar o valor que está na memória. Só que para que ela possa ser executada, essa instrução, eu preciso dizer para ela qual o valor que eu quero armazenar e aonde, em que ponto da memória que eu quero armazenar esse valor, certo? Essas informações que eu preciso passar para a Ethereum Virtual Machine, de modo a poder executar a instrução mstore 52, tá? Isso está aqui também, sempre lembrando, está no Beige Paper. Se você for lá na 52, você vai ver, ó. Fala que salva uma palavra na memória, ok? Só que a Ethereum, uma palavra, o que é uma palavra na Ethereum? Uma palavra são basicamente 32 bytes. Então eu sempre vou salvar informações, sempre vou salvar 32 bytes e vou buscar 32 bytes. Ah, Fernando, mas e se eu tiver, por exemplo, eu quero salvar apenas o número 42. O número 42 não precisa de 32 bytes para escrever. Mas você vai ter que usar 32 bytes. Nós vamos ver já como que você vai fazer isso. Na verdade, você vai preencher o restante dos bytes que você não for utilizar com 0. Tá? Mas sempre você vai... Cada palavra você tem que pensar assim. Na Ethereum, todas as palavras no mundo Ethereum têm 32 bytes. Eu sempre vou usar 32 bytes. Seja para colocar uma palavra, seja para buscar uma palavra. Perfeito. Então, bem, primeiro eu vou converter esse número aqui, 42, para o número que eu quero já armazenar, né, que é o número 42 efetivamente, só que em hexadecimal é 2A. Então, como que vai funcionar? Eu vou ter que então colocar primeiro na stack, na pilha, fazer o push, né, do número que eu quero armazenar, e depois eu vou fazer o push na pilha do local onde eu quero armazenar esse número. É esse trecho aqui, ó, que é o 62A. Já vamos ver aqui que isso aqui vai simular para nós, tá? Depois o 6000. Feito isso, aí eu vou chamar a instrução mstore. Então apenas esse trecho do código, o que ele vai fazer? Ele vai salvar o número 42 na posição 0 da memória. Ok? Para isso eu preciso colocar na pilha esses dois itens, esses 2 bytes, e depois chamar a instrução que vai entender isso, né? Porque ele vai falar, ele quer colocar o 2A na posição 0. É isso que vai fazer.
aqui, ó. Certo? Vamos ver aqui, reproduzir como que isso vai ficar aqui na nossa, na Ethereum aqui, utilizando o Playground. Eu vou executar então o código, vou dar aqui run, ó. E agora aqui, ó, step into, eu vou clicando, ele vai fazendo passo a passo aqui, ó, como que vai funcionar, ó. Aqui eu tenho o memory, o stack, storage e o return value, que é o valor que será retornado, que já vamos ver mais à frente. Mas vamos ver parte por parte. Então primeiro aqui, ó, o que que acontece? Ele coloca na stack, na pilha. Nós fizemos isso já na nossa linguagem, o 42, ok? Que é 62A. Então aqui foi executado 62A. Agora eu vou clicar de novo. Ele vai agora colocar o que no topo da stack? O 0. Certo? Então 62A e 60 0. Então isso que foi executado até o momento. Apenas colocamos, né, dois números na stack. Agora eu vou chamar então a instrução que vai ser responsável por salvar então o valor 2A na posição 0 na memória. Vou clicar aqui. Olha só aquilo que eu havia falado. Veja então como que ficou a memória. Aqui eu tenho 32 bytes. Você pode conferir isso se você clicar aqui. Se você ir, por exemplo, lá no seu editor de código. Aí você vem aqui. Ó, pode fazer um comentário. Você pode colar. Ó, e ó, se você for... Ó, aqui embaixo, tá vendo 64 selected? Ele está dizendo quantos caracteres que você selecionou. Eu selecionei 64 caracteres. Como cada byte é representado por... Eu uso 2 caracteres, então eu tenho aqui 32 bytes. O número 42 ele utiliza apenas 1 byte. Só que como eu falei, toda palavra na Ethereum ela tem 32 bytes, então eu preciso preencher aqui com 0. Certo? Mas o número está aqui, ó. Perfeito? Excelente. Então veja que é assim que está a memória. Bem, o que eu quero fazer agora? Agora eu já consegui fazer boa parte do que eu preciso, que é armazenar o valor na memória. Agora eu preciso dizer para a Ethereum Virtual Machine que eu quero buscar este valor. Eu quero que retorne esse valor. E para isso eu tenho a instrução return. Então eu já fiz até aqui. Agora isto aqui que vai fazer, vai basicamente buscar um número na memória e vai retornar então esse número. Mas como que funciona isso? Bem, eu preciso dizer agora para Ethereum Virtual Machine, ou seja, essa instrução que é o F3, né? Eu preciso, para que ela possa ser executada, eu preciso dizer a partir de que ponto da memória que eu quero buscar, porque eu tenho, veja aqui, eu tenho 32 bytes, mas a partir de que ponto aqui que eu quero buscar o número? E quantos números, por exemplo, eu posso pegar números a partir desse ponto, e a partir desse ponto eu quero quantos bytes? Por exemplo, eu posso querer apenas este 2A, ó. Aí eu vou ter que dizer o que para Ethereum Virtual Machine? Eu vou ter que dizer que, olha, eu quero que você desconsidere todos esses zeros aqui e que você pegue apenas 1 byte a partir daqui, ó, a partir do 31, né? Porque eu tenho 32 bytes, então o meu offset seria 31 bytes aqui. Basicamente é isso que eu vou precisar dizer antes de chamar a função return. Se a função return se chamar o opcode return. Se o mstore eu preciso dizer qual o valor que eu quero armazenar e onde eu quero armazenar, o return eu tenho que dizer a partir de onde que eu quero pegar algo e quantos bytes que eu quero pegar a partir desse
valor previamente especificado. Aqui eu tenho, veja que aqui eu tenho push, mais uma vez, eu estou, o primeiro valor que eu for colocar aqui, ó, que é 32, é o valor, a quantidade de bytes que eu quero retornar. Tá? Então primeiro eu vou colocar a quantidade de bytes que eu quero retornar, e depois eu vou colocar a partir da onde que eu quero retornar. Nesse caso aqui eu tenho, eu estou dizendo que eu quero retornar 32 bytes, porque 2, lembrando que 20 em hexadecimal é 32. E a partir de onde? A partir da posição 0 aqui, né? Certo? Então é isso que eu estou querendo dizer, que ela retorne 32 bytes a partir da posição 0. Vamos ver como que isso vai ficar e depois a gente vai fazer de outra forma para vocês. Depois eu vou fazer de uma forma para a gente pegar só o 2A ali. Então vamos continuar executando o código. Então agora ele vai colocar ali push 00 60. Peraí, push 20 não, já colocou, né? O 20, que seria aqui, né? Agora o 00. E agora eu vou clicar, ele vai chamar a função, vai chamar aqui o opcode return, que ele vai basicamente pegar aqui 32 bytes a partir da posição 00. Vamos ver como que isso vai ficar. Aqui. Ó. Então o que ele retornou? Ele retornou 32 bytes a partir da posição, né, 0, que exatamente aqui o que havia sido armazenado na memória. Certo? Então aqui nós já temos o runtime code, né, sendo executado, a lógica basicamente que eu gostaria, né, de obter. Só que para vocês entenderem bem, principalmente o return, porque na próxima aula a gente vai falar aí já sobre o creation code, então eu quero que vocês entendam bem uma questão aqui, essa instrução F3 aqui, né? Como que eu faria então se eu quisesse apenas o último, esse byte aqui? Aí, mais uma vez aqui, né? Aqui eu vou ter que dizer então quantos bytes que eu quero retornar e a partir de qual posição. Então eu não quero mais retornar 32 bytes. Agora eu quero retornar apenas 1 byte. Certo? Que o 2A, só quero retornar o 2A. Então o 2A ele é 1 byte. Aí eu vou escrever então, em vez de ser 6020, eu vou escrever 01. E agora eu vou dizer a partir de que posição. É a partir da posição 31. Certo? Porque já falamos aqui sobre o offset. E aí quanto que é 31 em hexadecimal? Pode colocar aqui, ó, no conversor. Não estou conectado. Deixa eu colocar aqui. Conectar de novo. Aqui. Então, ó, você vem aqui. Você vai colocar aqui 31. É um F. Então eu vou colocar aqui um F. Agora eu vou dar um run. Agora eu vou executar. Só que agora a diferença em relação ao que nós vimos anteriormente é que no return eu vou ter apenas, só vou retornar um byte. O byte vai ser justamente o número 42, o 2A. Tá? Eu não vou retornar mais 32 bytes. Por quê? Porque agora eu coloquei aqui, ó, dizendo que eu quero retornar apenas um byte. Isso, 6001, a partir da posição 31, que é 1F. Ok?
Então acredito que agora você entendeu bem o return, e aí na próxima aula vai ficar bem mais fácil para a gente falar do creation code. Então vamos ver lá. Vamos fazer passo a passo. De novo, primeira coisa, eu coloquei 2A na stack, que é o número que eu quero armazenar. Agora a posição onde eu quero armazenar, que é a posição 0. Chamar o mstore. Armazenou. Sempre lembrando, sempre vou armazenar palavras. Cada palavra tem 32 bytes. Agora eu vou colocar a posição, que é a partir da onde, né, que eu quero, melhor, quantos bytes que eu quero retornar. No caso, eu quero retornar apenas 1 byte. E a partir de que posição da memória que eu quero retornar esse byte? A partir da posição 31. Vou colocar aqui, que é um F em hexadecimal. Clicar novamente agora. E aí vou chamar o F3 e veja o valor que ele retornou. 2A. Que é exatamente o número 42. Perfeito? Essas instruções agora eu só fiz para firmar aqui a ideia do return, porque na próxima aula a gente vai falar do creation code, e aí numa outra aula a gente vai fazer o deploy disso aqui usando remix, usando assembly. Mas eu queria que vocês entendessem bem a lógica então do runtime code, que é basicamente aquele smart contract que nós escrevemos, que retorna um número 42. Qual que é a síntese? Eu sei que é muita informação, isso aqui talvez você vai ter que rever mais uma vez esse vídeo, mas isso aqui você precisa entender aqui. O que a gente fez basicamente? A gente apenas disse para Ethereum Virtual Machine, primeiro nós falamos aonde nós queríamos colocar um valor, e depois nós falamos para ela de onde, né, ela deveria pegar esse valor e quantos bytes, né, teria esse valor que nós queríamos pegar, né? E isso tudo está relacionado, isso tudo está, né, no protocolo, é codificado conforme as regras que estão aqui. Cada instrução ela simplesmente obedece, ela foi codificada conforme, da mesma forma que nós fizemos no nosso código aqui. Então nós temos as instruções que estão codificadas aí, seguindo esta lógica. O mstore sempre vai receber, veja que eu tenho com o input, por exemplo, 2 aqui, né? 2 inputs, que é justamente o local, o valor que vai ser salvo na memória e onde esse valor será salvo. No caso do F3, que nós vimos aqui agora, que é o return, ele vai então receber aqui, ó. Veja que aqui não tem muita explicação, né? Só de como que ele funciona. Mas aqui nós vimos agora que você vai dizer para ele quantos bytes que você quer retornar. No caso eu quero retornar 1 byte, foi feito aqui 6001, e a partir de que posição? Que é o 1F que foi colocado na stack. Então sempre coloco lógica, coloco valores na stack e chamei aqui as instruções que vão utilizar esses valores, vão interpretar esses valores de uma forma pré-definida conforme o Yellow Paper ou o Beige Paper. Beleza? Então se você entendeu bem isso aqui agora, na próxima aula você não vai ter dificuldade em entender algo que nós vamos chamar de Creation Code. Mas fique feliz porque você acabou de escrever o seu primeiro Smart Contract utilizando apenas bytecodes. Bem legal, lembrando que aqui você tem outras possibilidades também. Veja que aqui, ó, eu passei para mnemonic, ó. Então o 60 agora virou push 1, ó, o 52 virou mstore e o F3 virou o return. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Me esforcei ao máximo, porque esse é um assunto que ao mesmo tempo é simples, mas é complexo. Só que depois que você entender bem, se você pegou a lógica, depois vai ficar muito mais fácil. E aí você vai começar a conseguir fazer coisas difíceis, coisas diferenciadas. Veja a questão que você já deve ter percebido ali que eu falei do guess, como é importante você conhecer os opcodes
e entender a associação deles, que eles têm relativo à questão do gas. Veja como uma simples modificação em uma parte do código pode ser crítica. Então realmente é um conhecimento aí bem bacana. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, e na próxima aula vamos voltar aqui ainda e vamos talvez revisar um pouco algumas questões e falar sobre o creation, como que isso ficaria mais próximo da realidade, até nós finalizarmos essas aulas bônus, né, fazendo o deploy no Remix usando o Assembly. Mas vamos por partes. Grande abraço.